pessoal, tudo bem? Tô de volta e como a Raquel já disse no vídeo anterior, março é mês do projeto que a gente faz por aqui, Mulheres Continentais. Foi um dos únicos projetos que a gente resolveu se comprometer esse ano, porque a gente gosta bastante, já é a terceira ou quarta vez que a gente traz ele por aqui no canal. E para quem não conhece o projeto Mulheres Continentais, é um projeto que é para incentivar a leitura de autoras mulheres. E aí, para ser o mais diverso possível, a gente escolhe uma mulher de cada continente do mundo para poder fazer a leitura aí ao longo do mês de março. A gente escolhe março porque é celebrado o Dia Internacional da Mulher, então casa muito bem com a data, mas também tem uma distribuição mais espaçada dos outros projetos que a gente vai trazer aqui ainda esse ano. Bom, então sem mais delongas, nossa, hoje tá difícil de falar. Sem mais delongas, eu vou trazer para vocês hoje a minha leitura que eu escolhi para o continente asiático, que foi Match Imperfeito, o encontro entre Dimple e Rishi. Já aviso que possivelmente a minha pronúncia desses nomes está errada. A autora é a Zandaia Menon. A Zandaia Menon é uma autora indiana e esse é o seu romance de estreia, um livro qual eu recebi no Turista Literário. E assim, né, como sempre as coisas acontecem, eu descobri que faz parte de uma trilogia. Descobri, não sabia isso antes. Descobri depois vendo vídeo na internet sobre o livro. Mas tudo bem, vamos lá contar pra vocês o que acontece em Match Imperfeito. Então, como eu disse, veio no Turista Literário, então claramente se trata de um livro YA, ou seja, jovem adulto, e a gente tem aqui, nesse caso específico de Match Perfeito, uma comédia romântica. Aqui a gente vai conhecer a Dimple e o Rishi, óbvio, e o livro é narrado por esses dois personagens. A Dimple, ela é uma menina americana, mas descendente de indianos, e a sua família é extremamente tradicional e vive ali dentro da comunidade indiana na costa de cá, aqui, ó, na Califórnia. Na Califórnia. E ela não gosta muito desses padrões tão rígidos da cultura da família deles. Então, a mãe dela principalmente acha que ela tem que se arrumar mais, que ela tem que andar maquiada, que ela tem que andar com roupas bonitas, que ela tem que se cuidar mais, com o objetivo principal de conseguir um marido ideal. E a Dimple não quer nada disso pra ela, ela nem pensa em se casar, afinal de contas ela acabou de sair do ensino médio e vai pra faculdade, ela foi aceita em Stanford e ela quer saber só da sua carreira, ela quer ser uma menina ali dentro da carreira de desenvolvimento, né, trabalhar com tecnologia, principalmente voltada a desenvolvimento de aplicativos aqui, e ela tem esse único foco. E assim, pra ela já foi uma grande conquista os pais terem deixado ela ir pra faculdade, mas os intuitos dos dois são totalmente diferentes. Enquanto a Dimple quer de fato estudar, se formar e construir uma carreira, os pais esperam que lá em Stanford ela arrume um homem indiano, que tem que ser indiano, para ser o marido perfeito para ela. Nesse meio tempo, ela tá ali no final do ensino médio, né, indo pra faculdade, mas tem ali as férias de verão, que são inclusive as melhores férias da vida, porque você já terminou a sua obrigação de ensino médio, já tá matriculado na faculdade, então você realmente pode ficar sem fazer nada. E ela sabe que existe um programa de verão ali em São Francisco, na faculdade ali de São Francisco, para desenvolvedores. Então esse programa de verão você se inscreve, é uma taxa inclusive bem alta, que é de $1.000 para poder participar. Você mora durante um mês e pouco ali dentro da faculdade e você... Não, é mais de um mês? Ah, não lembro quanto tempo. Você mora algum tempo ali dentro da faculdade durante essas férias de verão e o propósito do programa é que você, com uma outra pessoa, né, formam-se duplas ali dentro, você vai desenvolver um aplicativo e chegar num protótipo o mais real possível. E o vencedor desse programa, ele recebe algum tipo de incentivo para a ideia dele, para essa ideia de fato ganhar vida e se tornar aí um aplicativo que muita gente vai usar. E o sonho da Dimple sempre foi participar, só que ela acha que vai ser um pouco demais ela pedir isso para os pais, sendo que já aceitaram a faculdade, né, já tá matriculada na faculdade, que já é um grande passo para eles.
E além disso, é uma taxa relativamente bem cara para a família da Dimple, que apesar de ser uma família de uma classe média, não tem muito dinheiro ali disponível para ficar gastando assim, né, com essas coisas que ela considera tudo no mundo, mas que para os pais talvez não faça tanto sentido, e é uma taxa relativamente alta, né, que são $1.000. E ela, né, não sabe muito bem como que ela vai fazer para pedir, mas num momento que ela considera ideal ali na família, ela pede e os pais aceitam de cara. Ela fica tipo, oi, como assim? Achou que ia ter toda uma resistência, ela nem estava preparada para eles. É sim, a gente acha que é uma boa ideia. E ela fica tipo, ok, mas claro, ela não rende muito a história, com medo dos pais se arrependerem daquela decisão, e ela consegue ali ir para esse programa de verão extremamente animada. Do outro lado, nós temos o Rishi, que é o nosso segundo personagem principal. O Rishi, muito ao contrário da Dimple, ele acredita muito na cultura da família, ele é totalmente imerso nessa cultura indiana, ele também é americano, com os pais indianos, e vive nessa mesma sociedade ali na Califórnia, apesar deles aparentemente não se conhecerem, mas os pais dele conhecem os pais da Dimple. E, sem a Dimple saber, os pais acabaram conversando para que eles se conhecessem e fosse um casamento arranjado. E o Rishi sabe de tudo isso e ele está extremamente empolgado, porque aparentemente os pais da Dimple mandaram foto pra ele pra ver se ele escolhia ela, enfim, né, e os pais também. E aí o Rishi tá extremamente animado, assim, com essa possibilidade que ele vai para esse programa. Ele também vai cursar o MIT, então ele vai cursar engenharia mais voltada para essa parte tecnológica ali. Então faz sentido para ele também participar desse programa. E dinheiro para os pais dele não é um problema. Então é quase que um investimento no casamento dele, que ele vai ali para conhecer a Dimple e tal. Né, seguir aí com esse casamento arranjado. Só que o Rishi acha que isso tá tudo combinado com ele e com ela. Então ele chega lá, ele procura ela ali na faculdade e acaba encontrando ela ali num café. E aí quando ele chega, ele ainda faz uma piadinha com ela, né, falando seu lá, futura esposa. E a Dimple, que nunca ouviu falar nesse cara, não sabe quem é, tá numa faculdade sozinha, já achou logo que era um tarado, um pervertido, taca o café nele e sai vazada. E aí assim que começa a história dos dois, que a gente vai acompanhar por aqui. Como eu disse pra vocês, é uma comédia romântica, então vocês já imaginam aonde isso tudo vai levar. Mas é interessante acompanhar aqui os passos tanto da Dimple quanto do Rishi em alguns aspectos. O primeiro deles, claro, é a inserção da cultura, né? Claro que a autora tem total propriedade para falar sobre a cultura e colocar aí uma nova realidade que talvez todos nós não tenham muito contato com isso, né? Dessa questão do casamento, de como que funcionam as famílias e as tradições indianas, de como, por exemplo, o Rishi, como filho primogênito, tem algumas expectativas em cima dele que não são as mesmas em cima do irmão dele, que é um irmão mais novo, e como que ele de fato acredita em tudo aquilo, e a gente tem um contraponto com a Dimple, que é totalmente contra aquilo, né? Na verdade, ela queria que nada daquilo acontecesse. É claro que para mulheres é muito mais difícil a situação, é muito mais opressiva, né? A sua função ali é encontrar um marido. É extremamente machista, mas né, a cultura deles é assim. Então, o ponto principal de tudo isso é essa questão cultural. Mas, além disso, ela traz outras temáticas dentro da história de uma forma natural, ali, de vivência mesmo desses jovens, que são interessantes da gente ressaltar. E lembrando que é um livro jovem, né? Então, é interessante que os leitores tenham acesso a esse tipo de informações e pensem e reflitam com coisas que podem estar acontecendo na vida deles, como, por exemplo, machismo dentro da parte da tecnologia ali, né? São pouquíssimas mulheres que fazem esse programa, muitas vezes elas são vistas como inferiores, que elas não deveriam estar ali, que elas não vão dar conta, tarararararará. Além de assédio, né, que a gente tem na faculdade ali, dos caras super sem noção, que só querem saber de mulheres, e aí fazem piadinhas em todos os sentidos, né, referente ao corpo, ou seja, em forma de cantada, como se fosse um elogio,
não deixa de ser assédio, ou ao contrário, né, expondo as pessoas ao ridículo e falando mal delas relacionado à sua aparência física, ao seu corpo e etc. Então a gente tem isso aqui também inserido dentro do livro. E além disso tudo, a gente tem também o desenvolvimento pessoal desses dois jovens, de como que eles podem encarar seus sonhos ou as expectativas da família, as expectativas da sociedade diante da situação deles ali. Então acaba que um com o outro, como eles são totalmente diferentes, quase que opostos mesmo, eles conseguem mostrar as suas visões, né, um para o outro, e eles acabam entendendo um pouco melhor algumas coisas que eles decidiam se fechar. Por exemplo, a Dimple, em contato com o Rich, acaba entendendo um pouco mais dos pais, entendendo um pouco mais dessas expectativas que ela acha que tem deles, mas de como lidar com isso tudo. Porque a forma dela lidar era simplesmente se fechando, ficando com muita raiva. Mas ao longo do tempo ela vai percebendo algumas outras coisas. Ao mesmo tempo, o Rich também percebe que não necessariamente seguir tudo que os pais falam, que a cultura dita, é a melhor opção para ele. Então, ele tem algumas coisas que são sonhos, né? Ele tem uma veia mais artística que ele decide esconder por conta da expectativa dos pais, dele ter uma profissão considerada ali mais prática, inclusive é a palavra que ele usa, que seria um engenheiro, ganhar dinheiro, né, como se a parte das artes ali não fosse interessante como profissão, só servisse como hobby. Então a gente vai vendo esses dois jovens se descobrindo ao longo do tempo, e é bem divertidinho. Eu confesso que no começo você passa uma raiva com esses dois. Eu passei principalmente com a Dimple, porque eu achei ela levemente mal educada, mas eu entendo o porquê disso tudo, dessas reações dela se colocar na defensiva o tempo inteiro, por conta de toda essa cobrança, tanto da família quanto da sociedade como um todo, e dentro do universo que ela quer trabalhar. Então, muitas vezes, a forma dela se defender e a forma dela mostrar a sua presença é com um pouco mais de agressividade, e ao mesmo tempo o Rich me incomoda um pouco porque ele é muito inocente. Então, assim, dá vontade de dar uma chacoalhada nele, tipo, calma, sabe? A vida não é um conto de fadas. E aí já casa com uma outra coisa que eu achei interessantíssima aqui nesse livro. Porque aqui, em primeiro momento, a gente tem o cara, né, o homem, que está perdidamente apaixonado, apesar dele nem ter conhecido a menina antes, e que ele que sonha com casamento, e que ele que sonha em constituir família, e que ele que tem todos esses sonhos que muitas das vezes são atribuídos à mulher, inclusive como uma obrigação dela ter esses sonhos, né, na sociedade como um todo. E aí aqui nem entra só na cultura indiana, na sociedade como um todo. Então aqui a autora acaba invertendo esses papéis, com o homem nesse papel de estar ali mais vulnerável a toda a situação, porque ele tá apaixonadinho, porque ele quer tudo isso, ele acreditava nesse conto de fadas, ele acreditava que eles iam se casar, porque, né, funciona assim na cultura. E ela, muito pelo contrário, quer focar em sua carreira. Ela nunca nem pensou em relacionamento, ela acabou de sair do ensino médio, tem 18 anos, né, 17 para 18 anos, não tá nem pensando nisso. Ela mesma fala, eu vou pensar nisso daqui pelo menos uma década, né, não tá na hora disso, eu quero ter outras aventuras, eu quero conhecer gente nova, eu quero viver coisas diferentes. Então essa inversão do que a sociedade impõe, do papel do homem e da mulher dentro da sociedade, foi também um dos pontos altos que eu achei do livro. Fora isso, é uma leitura extremamente rápida, extremamente fluida, que vai naquele leve toque de sessão da tarde, que geralmente eu comento aqui com vocês, porque é uma comédia romântica, ela tem essa finalidade de ser mais levinha, gostosinha, apesar de todas essas temáticas que eu falei antes. Então, é um livro super tranquilo de ler, é um livro para realmente você relaxar, né, ir aí na história desses jovens mais tranquilos, não é uma história tão pesada, que vai totalmente ao contrário dos livros que eu vinha lendo esse ano, porque, se eu não me engano, desde janeiro eu acabei só lendo romances policiais nesse começo de ano, por pura coincidência, assim, e aí me deparei agora com uma comédia romântica, que era totalmente outro clima do que eu estava acostumada,
Demorei um pouco para dar uma engatada na história, mas no final, apesar de já imaginar tudo que ia acontecer, já ter algumas expectativas que são criadas, e por eu ler muito livro jovem, já saber algumas coisas que acontecem, eu ainda queria saber o que ia acontecer no fim das contas. Então, eu considero uma ótima leitura, eu gostei bastante, foi assim, bem para descontrair mesmo, bem leve. Não tinha, né, uma coisa muito obscura ali por trás. E foi uma leitura gostosa de se fazer. Eu acho que, como outros livros eu já ressaltei aqui, é válido para quem gosta desse tipo de leitura jovem, tá? É uma comédia romântica totalmente adolescente, então se você não gosta desse tipo de leitura, eu acho que nem vale a pena se aventurar nesse livro aqui específico, porque ele é totalmente voltado para esse público, sim, ele tem essa pegada muito característica das comédias românticas jovens. Então, se você não gosta desse estilo, não é um livro tão ideal para você. Mas se você se interessa ou quer ler alguma coisa nesse universo, é uma super dica para vocês, até para conhecer autoras de outros países que a gente geralmente não lê muito, né? A gente fica muito ali, Estados Unidos, Europa, um pouco Brasil. Então, o intuito, inclusive, desse projeto Mulheres Continentais é de trazer e descobrir novas autoras para a gente poder aqui, através do canal, contar para vocês e mostrar aí que existem outras mulheres incríveis que a gente deve descobrir ao redor do mundo como um todo. Então era isso que eu queria trazer para vocês sobre o livro Match Imperfeito. Como a Raquel disse, ao longo do mês de março aí a gente vai trazer os outros livros. Ao total sempre são 7 no Mulheres Continentais, então tem mais 6 vídeos meus, mais 6 da Raquel, sem nenhuma ordem assim de a gente vai ler esse continente, depois esse, porque a gente meio que seleciona assim de acordo com o que a gente já tem na estante, pega pelo tamanho também, então essa semana não vou ter muito tempo, vou ler um livro menor, enfim. A gente vai se organizando dessa forma, por isso que a gente não coloca um cronograma certinho do dia tal, vai sair continente tal, enfim, porque a gente sabe que as coisas mudam, a gente já aprendeu nos outros anos que é bom deixar um pouco mais livre. E era isso, gente, que eu tinha para trazer aí para vocês. Está oficialmente aberta a temporada do Mulheres Continentais de 2022. Espero que vocês gostem e continuem acompanhando a gente por aqui com esse projeto. E se você fizer o projeto, se interessar mais, não deixe de comentar aqui embaixo ou marcar a gente nas redes sociais para a gente poder acompanhar as leituras de vocês também. Um beijo e até a próxima!